O curso tenta ser uma história da difusão da cultura científica, mas essa unidade é sobre divulgação científica. Qual que é a diferença? Tem muitos termos afins, né? E o mais comum até os anos 50 era vulgarização. Ainda na França se fala muito em vulgarização da ciência. A ideia não é para tornar baixo nível, não, mas é a ideia do vulgo, né, da população. Mesmo na tradição religiosa, a vulgata são aqueles livrinhos, aqueles que se distribuem na missa, né, para você não ter que ler o texto inteiro, já numa linguagem preparada para que todo mundo possa acompanhar, ainda mais quando a missa era em latim, né? Então a vulgarização da ciência tinha esse sentido de alcançar o vulgo, um pouco a ideia de popularização também, né? O termo alfabetização científica, né, que hoje em dia a gente fala também letramento científico, ele é muito usado em educação, né, e algumas culturas usam dessa maneira, alguns países, né, como como sendo a principal maneira de divulgação ou de difusão da ciência, né? Mas ela muitas vezes está centrada na informação ou na aprendizagem do método ou da linguagem, né? Eu creio que nenhuma delas abarca todos os aspectos como a ideia de uma difusão de uma cultura, porque ela trata nessa difusão de assuntos que nem sempre são ações, nem sempre são deliberadas, nem sempre são iniciativas programadas, como eu estou chamando aqui o caso da divulgação científica. Tá? Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo, se fala da compreensão pública da ciência, né, a ideia de uma representação, que não é a mesma coisa que a cultura científica. Né? A cultura científica ela procura tratar do desenvolvimento como um processo cultural que engloba produção, difusão não só dentro da comunidade científica, mas na sociedade em geral, né? De valores, de práticas, de linguagens, de expectativas, de formas de uso, de produtos. Que eventos e que ações são marcantes nessa história da divulgação científica? Que leis, que instituições, que movimentos, que veículos, quais campanhas, quais cursos, quais foram as resistências, enfim, qual é o cenário. A gente viu num outro módulo que a gente está tratando aqui o conhecimento científico como fazendo parte de uma disputa de representações, né? Então, como que o ideal iluminista tentava substituir práticas e pensamentos que eles viam como obscurantistas por uma racionalidade que eles estão propondo. Mas a gente viu também que a prática da ciência ela é uma busca de credibilidade, ou seja, da adesão, da confiança. E para a gente poder entender essa busca, a gente tem que pensar em qual contexto, qual que era esse cenário. Mas antes de se pensar nos eventos marcantes ou de se falar das especificidades da história da difusão da cultura científica no Brasil, há que se contextualizar ou tentar situar um pouco. Mas como sintetizar esse contexto histórico brasileiro? Que país é esse? Uma colônia portuguesa com dimensão continental, um império na América, né, o único que foi criado como império, uma república tardia, né, comparado com os vizinhos. A república foi decretada tardiamente, um país escravocrata, cristão, né, ou que teve a religião cristã como religião oficial até 1988, onde o positivismo inspirou boa parte das medidas governamentais desde o final do século XIX, um país que sempre teve e mantém desigualdades gigantescas, né, um pouco devido ao modelo de abolição, né, que buscou, quando não exterminou, buscou aculturalizar, né, os indígenas, que teve vários fluxos migratórios, né, tanto dos africanos escravizados, mas depois
de europeus entre guerras, não entre guerras, japoneses e agora caribenhos. Né? Um país que sempre foi patrimonialista, baseado numa economia extrativista, baseada na exportação de matérias-primas, que também teve seu processo de industrialização tarde, né? Comparado também com seus vizinhos, né? Que sempre teve um baixo nível de, dos índices, né? Os indicadores educacionais, né? Sempre foram muito baixos, né? E que já há muito tempo mantém meios de comunicação avançados, né? Ainda que super concentrados. Né? Então, é um país que, como vários outros também, teve esse apelo de modernização inspirado na Europa primeiro, né? A cultura francesa, inglesa, e já a partir dos anos 30, o modelo norte-americano, né? E que se representa como cordial, um homem, né, assim, que se valoriza o jeitinho, a malemolência, o samba, o futebol, a caipirinha, a libertinagem, a violência, agora mais que tudo. Sim, é em função de um contexto que se coloca a questão da difusão dessa cultura científica, se houve ou se não houve, se foi forte ou não, qual repertório, qual linguagem, né? Quais valores foram mais ou menos cultivados, quais práticas se difundiram. Então, para avaliar esse processo histórico, né, levantar quais dificuldades, quais ações foram importantes, quais teriam sido mais efetivas ou inócuas, representativas, né, e quais desafios estão colocados. Então, para a compreensão e superação das dificuldades, né, há que se pensar nesse contexto. Olha, como que uma cultura evangélica, um credo capitalista, um modelo republicano foram mais ou bem aceitos, né? Em que medida o conhecimento científico se conjuga ou rivaliza com essas outras crenças. Essas são as questões que orientam um resgate, uma reconstrução histórica. Um dos marcos dessa história, né, é a vinda da corte para o Brasil em 1808. Né? A gente viu já em outro momento como a corte portuguesa impedia que fossem criadas gráficas e instituições de ensino. Né? Então a vinda marcou a criação da Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, da Escola Central, do que depois virou o Museu Nacional, a Casa dos Pássaros, do Horto, enfim, uma série de iniciativas reforçadas não apenas pela vinda da corte, mas pelo financiamento vindo de expedições e a própria uma comissão de especialistas que acompanhou a corte. Tá? Então, isso é, sem dúvida, um marco nessa história. O trabalho dos naturalistas é tido como uma dessas primeiras, não apenas sistematização, estudo da história natural, né, registro, mas através desses registros, maneiras de divulgar, primeiro entre os europeus, né, o que eles iam conhecendo e descobrindo aqui. Então, essas expedições científicas, né, com esses relatos de viagem para o desenvolvimento do conhecimento da história natural, né, tem uma série de levantamentos, classificações, envolvia também o envio de espécimes para a Europa, de plantas, animais, insetos e até de nativos, né? E dos seus conhecimentos, né, registro disso, descrição dos instrumentos, das línguas, das práticas, né, tudo isso ajudava a divulgar, né, registrar e divulgar. Era também um pouco o que acontecia com as exposições e feiras internacionais, né, maneiras de escolher para mostrar o que aqui tinha. Na observação, na coleta, na descrição do que eles iam
encontrando. Esses naturalistas partiam do que sabiam, né, dos modelos de classificação que eles tinham na Europa e também do que eles iam aprendendo, né, com as pessoas que ajudavam contratados, enfim. Aí tem duas boas descrições de como que eles vão incorporando, se apropriando já de conhecimentos nativos, né? E até tem essa curiosa descrição aí do Wallace com a irritação de um cara, com a dificuldade deles, com a incapacidade deles, né, europeus, de entenderem as explicações. Acho essa uma ótima imagem da representação, né? O Bates caçando o crocodilo. Quem está caçando o quê? Né? Isso, de alguma maneira, mostra como é que vinham outros conhecimentos que estavam sendo incorporados, usados ou apropriados pela ciência, né? E que esse registro dessas novas espécies coletadas, né? E os seus ambientes descritos, né? Que depois eram, né, essas espécies enviadas para análise, isso muitas vezes deixa na sombra quem de fato fazia, como é que isso já era conhecido, né? Mas passa a ter uma validação porque ela é incorporada, registrada de uma outra maneira. O apoio oficial é fundamental, não apenas pelo financiamento, mas pela própria imagem pública de um entusiasta, alguém incentivando o conhecimento científico. Então, a gente sabe que o imperador Dom Pedro se via dessa maneira e chegou a participar de expedições como essa da foto aí no Egito, em 1872. Né? Ele era um estudioso da cultura, da civilização egípcia, da mitologia, até da escrita. Né? E, então, você tem registros disso lá no Museu Imperial lá de Petrópolis, né? Desses registros de viagem, mas também peças que ele colecionou, né? Tinha uma múmia lacrada, né? Importante registro, né? Num sarcófago que ficou no seu gabinete até a ida dele né? para Portugal, né? E essa múmia estava lá no museu, acho que foi uma das que foi queimadas lá. Mas também a gente vê aí, numa outra imagem, ele na Exposição Universal de Filadélfia, em 1876, né, que entre inúmeros pavilhões, né, tinha um do Brasil, mas tinha é, exposições, ele vai ver essa do inventor Bell, né, que é inventor do telefone, e fica de fato entusiasmado com a tecnologia e o próprio interesse dele em visitar uma exposição era algo que ajudava a dar visibilidade e reconhecimento. Então, o Brasil foi logo um dos países, eu acho que é o segundo país onde instalou-se o telefone, ainda que de uma forma muito precária, mas ligando. Acho que algumas expedições científicas foram patrocinadas pelo imperador, né? E como essa do Taller, né? E trazer figuras reconhecidas. O Louis Agassiz era o mais notável popular cientista da América do Norte. Ele é, se não me engano, suíço, mas vivia nos Estados Unidos, o grande defensor do criacionismo, do poligenismo, né, adepto da teoria da degeneração das raças, e depois foi, de certa forma, um obstáculo para a teoria darwinista do evolucionismo, né? Mas é, ele veio ao Brasil com a sua esposa, participa dessas exposições, faz conferências, né? Então isso tudo já é um pouco uma promoção de uma cultura no Brasil. A historiografia da divulgação científica, ela tem centrado principalmente nos impressos, né? Então, há uma quantidade enorme de publicações na segunda metade do século XIX, né? Esse número, é, enfim, não só pela quantidade, mas as abordagens, a circulação, o alcance dessas revistas. Tudo bem que a gente já observou lá na frente que era um país que a porcentagem
dos alfabetizados era muito pequena, mas ainda assim são registros, né, que se tornam documentos para análise da divulgação científica. A história da difusão da cultura científica é algo mais amplo do que a história da divulgação científica, né? O foco dessa história da divulgação é mais nas iniciativas, nas ações dos cientistas, né? Então, o que costuma aparecer nessa historiografia são as conferências, né, pelo menos na segunda metade do século XIX, são as conferências populares da Glória, né, que tratavam da glaciação, origem da Terra, doenças, mas a gente vê que eram, quer dizer, embora tenha esse nome, conferências populares, era algo muito, muito restrito, né? Ainda que depois aparecesse impresso no jornal essas conferências, né? Ainda assim é algo bastante limitado. Como também os cursos públicos dos museus, né? Tem aí as datas e os assuntos tratados, né? Mas a criação de museus, História Natural, o Museu Nacional, o Museu Goeldi lá em Belém, o Jardim Botânico no Rio, né? Mas nós temos tratado nas outras unidades desse curso de uma série de outras iniciativas que não são estritamente científicas, né? Por exemplo, as exposições nacionais, né? Ou associações afins, né? Movimentos como, por exemplo, o positivismo nos círculos militares, ou mesmo ações das feministas em busca do sufrágio, do direito ao voto, da defesa, né, de direitos, né, por exemplo, à educação e ao trabalho. Né? Então, são iniciativas que não são científicas, mas que se conjugam, né, com a difusão de uma racionalidade e critérios e padrões dessa cultura científica. O texto que está como leitura obrigatória dessa unidade, né, de autoria do Ildeu de Castro e da Luísa Massarani, é uma análise, um ótimo texto dessa historiografia focada na divulgação científica, onde eles vão tratar desse movimento e identificar quase como um surto, né, um ápice desse movimento na década de 20, né, um dos raros momentos em que há uma conjunção de não só difusão maior, mas uma série de iniciativas que são retratadas no texto. Além do número de periódicos, né, outro indicador de um crescimento da divulgação científica é o número de páginas nos grandes jornais. Para se entender essa história, há que se levar em conta, então, a criação tardia das universidades, né, não só como local de formação de quadros profissional, né, mas né, os bacharéis, mas assim, uma universidade já adotando um novo modelo em que tem a pesquisa científica como um de seus pilares. Né? Então, além das universidades, fortalecimento de associações científicas, tanto em número de participantes, mas também o seu reconhecimento pela sociedade. Como vocês podem ver, a profissionalização dessas iniciativas de divulgação científica é algo bem recente, né? E os autores do texto dessa unidade têm um papel destacado nessa história, não só como historiadores, mas como articuladores e gestores. Né? O Ildeu, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, ele foi diretor da divulgação, da diretoria, né, divulgação científica do Ministério de Ciência e Tecnologia por vários anos, né? E nós estamos usando muitos dos slides que nós estamos usando são de apresentações públicas que ele fez. Uma coisa que eu acho super importante no trabalho dele é essa vinculação com questões mais gerais de políticas públicas, né? Pensar o contexto brasileiro, né? Um país super mal avaliado, né? No ranking de educação da Unesco, é, assim,
nos sistemas PISA. A situação do Brasil é triste, né? Seja em matemática, em ciência, né? Na língua, na escrita, né? Um dos piores desempenhos. Então, essa questão de vincular o desenvolvimento da divulgação científica ou do acolhimento público da ciência, né? Ele está obviamente relacionado com a melhoria de situação econômica do país, com o contexto atual, né, já antigo de desigualdade, mas os desafios de uma expansão do sistema público de educação tecnológica e universitária, enfim, são aspectos que não costumam ser é, realçados quando se trata da história da divulgação científica, mas, como a gente vai ver, passa a fazer parte de uma política pública. Uma das coisas fundamentais para sair de uma situação ruim é tentar conhecer ela direito, né? Então, várias pesquisas são feitas para fazer esse mapeamento. Aí está no quadro uma dessas avaliações comparativas, pesquisas para conhecimento da situação, para poder se planejar as metas, né? Então, o quadro mostra aí que esse quadro e os que a gente vai mostrar em seguida são tirados da pesquisa Percepção Pública da Ciência, cujo link para vocês navegarem está colocado nessa unidade, né? É uma atividade dessa unidade, né? Os resultados dessa pesquisa estão disponibilizados de uma maneira super interessante que facilita o exame, né, desses dados sob várias perspectivas, né? Daí que vocês devem explorar isso, né, e no fórum apresentar o que chamou mais a atenção de cada um de vocês, né? Mas a gente vê, por exemplo, nesse quadro, como que a visitação de museus e centros de ciência aumentou bastante em 4 anos, mas que comparada com outros países ainda é muito baixa. Quais as razões alegadas para não visitar um museu ou um centro de ciência e tecnologia, como Espaço Conhecimento e outros tantos? Um dos desafios para aqueles preocupados com a divulgação científica é buscar compreender melhor o que de fato funciona, onde, como, para quem, qual o alcance, quais as lacunas, os limites, né, de cada uma dessas iniciativas para que se possa fazer um bom planejamento. Outra informação importante é sobre os usos dos meios de informação, né? Então, as pessoas acessam ciência e tecnologia pela televisão, pelo rádio, leem jornais, em revistas, conversa com amigos, é pela internet, né? Então, uma coisa muito interessante do site é vocês poderem estabelecer os recortes, né, que vocês acharem interessante, criando filtros, né, para que os dados sejam detalhados ou por gênero, ou por classe social, ou por região do país. Assim, com base em dados como os mostrados no slide anterior, né, acabaram sendo elencados essas linhas de atuação consideradas como estratégicas e possíveis naquele momento, né? Então, aumentar a distribuição, o número e a distribuição dos espaços científicos culturais, ampliar o público atingido, aprimorar as práticas museológicas, facilitar o acesso, né, a diminuição de burocracia, formação de pessoal qualificado, melhoria de gestão. São uma série de itens, todos visando essa ampliação, melhoria da política de divulgação científica. Uma série de sugestões tem sido agregada ao esforço de popularização da ciência. Uma delas é a preocupação com a apropriação social, né, com a construção coletiva do conhecimento e daí a valorização desse conceito de inovação social, né, mas também a preocupação com a interculturalidade, né, na relação entre ciência e as demais formas de conhecimento, né, ou seja, um reconhecimento e valorização dos saberes populares e tradicionais
nesse processo de construção de conhecimento e de participação nas políticas públicas, né? Então, buscar alcançar segmentos mais amplos da população, tentar envolver, engajar os cientistas nisso, estimular a capacidade também dos cientistas, mas dos cidadãos em geral, a debater o desafio e as prioridades para as políticas de ciência e tecnologia. Então, com incentivo à inclusão de camadas sociais que ficavam fora desse sistema, né? Não só dessas pessoas, mas dos seus problemas, né? Como uma forma de enriquecer a ciência, de incrementar o seu desenvolvimento, né? Com estímulo dos movimentos sociais, né? Capacitando para participar da elaboração de políticas públicas, né? E do uso de mecanismos de participação social, participação popular nas questões, nas estratégias de desenvolvimento da ciência e tecnologia. Sobre a participação social, convém falar das conferências nacionais de ciência e tecnologia, né, na qual os representantes das sociedades científicas, do governo, das universidades, delegados, né, representando conferências regionais, municipais, enfim, um modelo de participação democrática, né, que, segundo a Constituição de 1988, deveria orientar e subsidiar as políticas públicas em diversas áreas, né, saúde, educação, segurança, cultura, né, para que a gestão não ficasse à mercê do ministro de plantão. Bom, isso era o que vinha sendo construído devagarzinho nos últimos 20 e poucos anos e que agora está sendo desmontado rapidamente. Mas eu acho que é interessante a gente ver o reconhecimento nessa quarta conferência, né, do papel da educação escolar, né, a ideia de uma revolução educacional, né, nas políticas públicas para melhoria da educação como um todo, como sendo algo fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico. Ou seja, articulações do Ministério de Ciência e Tecnologia com secretarias de educação para o próprio desenvolvimento da, da ciência no país. Uma das estratégias encontradas é tornar popular o time da ciência. Aposto que mesmo na universidade, esses importantes jogadores não são conhecidos. Veja aí quem você reconhece dessa seleção.